Irmãos, hoje nós vamos dar prosseguimento no nossa carta de 1 Pedro, que nós temos estudado já há algum tempo. Primeira Epístola de Pedro, vou abrir já para você ir abrindo lá no capítulo 2 de Pedro. E hoje nós chegamos num dos versos, ou num trecho dessa carta, dessa epístola, que talvez seja um daqueles mais conhecidos. Eu vou abrir aqui, colocar para vocês, mas eu quero que vocês abram a Bíblia para que vocês acompanhem aí. Um dos trechos talvez mais conhecidos da carta de Pedro. E quando eu comecei a preparar, eu estava esperando por esse momento, eu estava ansiando por chegar no momento de pregar sobre esse assunto. É um assunto que eu gosto muito, eu falo muito, eu já falei aqui várias vezes sobre isso. E pela graça de Deus, no estudo expositivo, onde a gente vai verso a verso, percebendo a construção do Espírito Santo através da carta, para chegar nesse ponto, a gente tem uma possibilidade de enxergar isso de uma maneira muito mais clara. Então, hoje nós chegamos aqui, 1 Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10. Eu vou ler, eu quero que vocês acompanhem, e depois, no decorrer do estudo, a gente vai prosseguindo. Possivelmente nós não vamos encerrar hoje esse estudo dos versos 9 e 10, então, pela graça de Deus, semana que vem a gente vai terminar, porque eu quero de fato que a gente medite em cada uma dessas expressões. Quando a gente já estudou até o verso 8 do capítulo 2 de Pedro. Quando a gente olha com cuidado para esses textos e a gente consegue perceber a quantidade de referências diretas que Pedro estava fazendo ali, o Espírito Santo usando Pedro, do Antigo Testamento, da palavra de Deus, das escrituras que eles tinham, do cumprimento que em Cristo todos eles puderam ver, e nós hoje podemos enxergar de maneira tão clara, a gente consegue entender o tamanho dessa revelação, o tamanho dessas verdades. Isso, se fosse só Pedro escrevendo ali, o Espírito Santo através de Pedro já seria maravilhoso, mas ele está fazendo referências a coisas que haviam acontecido e profecias que haviam sido feitas há muito tempo atrás. São palavras lindas, são verdades maravilhosas, mas, irmãos, isso aqui é muito maior do que a gente pensa. A gente só arranha muitas vezes a superfície. Então, eu quero depois analisar expressão por expressão, para que nós possamos, de fato, meditar num texto tão maravilhoso como esse. O texto diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Então esse é o texto que a gente vai estudar hoje, domingo que vem. Então, lembrando, porque a gente vem nessa sequência de 1 Pedro, essa carta ela foi escrita pelo apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, de Roma para os irmãos da Ásia Menor, que estavam passando por perseguição ali na década de 60, nos anos 63, 64, 65, mais ou menos, do primeiro século. Aqueles irmãos passavam por tribulações, passavam por perseguições. A gente viu uma realidade de perseguição aqui clara, Nós entendemos e vemos que esses irmãos que estavam ali na Ásia Menor estavam passando por algo muito semelhante. E nessa hora, irmãos, é normal que nós nos sintamos muitas vezes desanimados. Muitos se afastam, alguns se rebelam, alguns fogem. Cada pessoa reage de uma forma. Então Pedro, sabedor daquilo que estava acontecendo, inspirado pelo Espírito, ele escreve essa carta para exortar aqueles irmãos a voltar a ter uma vida de santidade, olhando para o Senhor, lembrando da salvação que Cristo havia oferecido de graça a eles, mas também para consolá-los. Porque a gente precisa ser exortado? A gente precisa, mas muitas vezes a gente precisa de consolo. E você ir exortar uma pessoa que está precisando ser consolada não é uma atitude correta também. A gente precisa ter direção e discernimento do Espírito para a gente saber o que fazer em cada situação. Então, conforme nós viemos estudando essa carta, a gente percebeu que ele começa exultando a Deus, com uma doxologia, com um hino de ações de graça relativa ao quê? A salvação que Jesus Cristo havia operado na vida daquelas pessoas e de todos nós que somos cristãos.
Então ele glorifica a Deus por intermédio disso, e ele glorificando a Deus, trazendo à memória essa verdade dessa salvação, a partir ali do verso 12 do capítulo 1, ele vai começar a fazer o quê? Colocar os aspectos práticos disso na nossa vida. Se isso é verdade, se nós somos gratos por essa salvação que Deus operou, como que isso sim, quais as implicações disso no meu dia a dia, no meu relacionamento com o Senhor, naquilo que eu penso, naquilo que eu sinto? E ele vai começar a trazer isso. E no capítulo 2, especialmente, onde a gente está aqui, né? A gente percebeu nos últimos versos, do 4 ao 8, que foi os últimos que nós estudamos, que uma das consequências naturais de nós termos um conhecimento e nós estamos pensando na salvação do nosso Senhor, é que nós vamos nos achegar a Ele. Nós vamos nos relacionar com Ele, achegando a Jesus Cristo. Isso é uma consequência natural. Jesus Cristo, a pedra que vive, nos faz pedras viventes. Nós que cremos. Para nós que cremos, a pedra que vive é pedra eleita e pedra preciosa. Mas o texto ele termina falando algo muito sério e muito duro. Que no verso 8 ele vai dizer que para aqueles que rejeitam a pedra, aquela pedra, ela não é pedra preciosa, Jesus Cristo, ele é pedra de tropeço. Aqueles que rejeitam são aqueles que são desobedientes, eles são rejeitados. Né? Então, assim, ele vai fazer um contraste muito grande entre aqueles que creem e aqueles que rejeitam a pedra. Aqueles que enxergam aquela pedra como maravilhosa e preciosa e aqueles que olham para aquela pedra com desprezo. Então, essa é a grande situação que ele traz aqui. E a última coisa que ele havia falado eram esses que haviam desobedecido. Os descrentes são aqueles que tropeçam na palavra, sendo o quê? Desobedientes. E o verso 9 ele vai começar, então, fazendo um contraste. E aí você acompanha aí na sua Bíblia no verso 9. Aquelas pessoas são desobedientes, foram postas para isso. Responsáveis pela sua desobediência, ao mesmo tempo em que foram postas para isso, lembrando daí da nossa responsabilidade, mas também da soberania de Deus em todos os aspectos da vida. Mas o texto começa, vós, porém, verso 9, vós, porém, ao contrário desses rebeldes, ao contrário desses desobedientes, ao contrário desses que rejeitaram Cristo, a pedra que vive, vós, porém, vocês são diferentes. Não porque vocês são melhores, não porque vocês têm mais valor, não porque vocês são superiores, mas porque vocês foram alcançados pela graça de Cristo. Nós não temos valor em nós temos valor porque Ele nos dá valor. Vós, porém, sois, aí ele vai dizer, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então ele vai trazer para nós esse contraste entre os desobedientes, aqueles que rejeitam, e aqueles que de fato creem. E o que é maravilhoso, como eu antecipei lá na introdução, cada um desses aspectos, irmãos, a raça eleita, sacerdócio real, a nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, tudo isso aqui são verdades que lá no Antigo Testamento o Senhor já vinha levantando, usando profetas, usando homens de Deus, por meio do Espírito Santo, mas que eles, sem o conhecimento de Cristo, não conseguiram cumprir. Quando tentaram de alguma forma cumprir pela sua força, pela sua vontade, jamais conseguiram. E nós precisamos de um mediador. E isso que a gente vai ver de uma maneira muito clara. Então, eles não conseguiram. Eles se comprometeram a fazer isso, eles disseram que ia obedecer à lei, mas eles não conseguiram ser nada disso por si mesmos. Quando eles tentaram, eles não conseguiram. E aí o Senhor levanta um mediador. O Senhor levanta o Filho dele, Jesus Cristo, para que viesse à terra, para fazer essa ligação, para criar essa ponte entre nós e Deus, porque de outra forma isso não poderia acontecer. E é por isso, é por causa de Cristo Jesus, que todas essas verdades, a raça eleita, o sacerdócio real, todas essas verdades podem se cumprir de maneira perfeita, verdadeira e definitiva hoje. Porque Jesus Cristo veio e fez essa ligação. Ele foi o mediador
Mediador é aquele que se coloca entre duas pessoas, entre duas partes, que não conseguem se resolver, não conseguem se conversar, não conseguem olhar um na cara do outro, porque eles estão separados, eles são inimigos. O mediador é aquele que se coloca no meio e une esses dois. Jesus Cristo, ele faz essa mediação, ele é o nosso mediador. Por causa disso, hoje, a gente vai ver isso, nós vamos poder ser raça eleita, sacerdócio real, e nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. E nós vamos estudar ponto a ponto. Eu quero que vocês olhem a profundidade de cada uma dessas expressões, da onde que ela vem. Isso aqui não está isolado, isso aqui não foram palavras que Pedro pensou na hora ali, olha que frase bonita, isso aqui é uma frase que chama atenção. Não, isso aqui faziam referências a verdades muito sérias e muito antigas e muito verdadeiras, porque eram palavra de Deus também. E a primeira é essa: raça eleita. Raça eleita. Nós sabemos que é uma raça. Raça tem a ver com... é um grupo étnico, ele é um grupo de pessoas que, via de regra, tem uma ligação, que a gente pode falar que está dentro de um país, mas não necessariamente, porque você pode ter uma raça, várias raças num país, mas tem a ver com um tipo de alinhamento genético. São pessoas semelhantes, porque muitas vezes vêm de uma mesma hereditariedade, vêm do mesmo grupo, eles se parecem, eles são semelhantes. E no caso de Israel isso era muito claro. Quem era a raça judaica? O povo judaico, que existe até hoje enquanto raça, o povo judeu. Eram os descendentes de Israel, de Jacó, né, que virou Israel, que mudou o nome para Israel, das 12 tribos. Então, se você fosse filho, neto, bisneto, tataraneto e por aí vai, de Israel, você seria da raça judaica. Mesmo que você rejeitasse ao Senhor, em termos de raça, você ainda era da raça judaica. E no Velho Testamento, de fato, a separação que Deus fez foi de um povo étnico mesmo, de uma raça. Ele separou um povo. Eram os filhos, as tribos ali que eram filhas de Israel, filhos das 12 tribos ali de Israel. Então, aqueles homens, aquelas mulheres que nasceram daquelas tribos, era a raça de Israel. E, de fato, aquela raça havia sido eleita, foi a raça escolhida para que o Senhor operasse por meio dela. Então, de fato, naquele contexto, era apenas uma raça. É lógico que algumas pessoas de fora foram sendo incluídas em alguns momentos. O Senhor foi chamando essas pessoas, elas não faziam parte do Israel étnico, elas não tinham sangue de judeu, mas por algum motivo elas foram incluídas, a gente pode enxergar isso na Bíblia em vários momentos. Mas, via de regra, normalmente, ordinariamente falando, era aquela raça. Aqueles filhos dos filhos dos filhos dos filhos. Irmãos, a gente está falando de coisas antigas aqui, e é muito interessante, se você acompanha pessoas que são judias hoje, você vai ver pessoas que conseguem até hoje se identificar como descendentes de Levi. Os judeus ainda têm esse controle, eles conseguem saber quem são os descendentes de Levi por causa da questão religiosa deles. A gente está falando de milhares de anos. Porque eles, como os judeus rejeitam o Messias até hoje, e rejeitam Cristo como Messias, eles ainda estão esperando a restauração do templo e de tudo que eles ainda estão esperando lá. Mas se você for ver, e eu quero que você abra agora a sua Bíblia no Êxodo, capítulo 19, essas expressões que nós lemos, acabamos de ler, elas não eram novidades. Muitas das pessoas que estavam recebendo essa carta lá na Ásia Menor, muitos deles eram judeus, convertidos, outros eram pagãos, mas eles já haviam ouvido essas palavras. Abre lá em Êxodo capítulo 19. Então o Senhor Deus, como nós sabemos, ele se une em aliança com o seu povo, e essa aliança ela é repetida por vários atos. Se a gente olhar no Antigo Testamento, a gente vai ver vários atos de Deus de aliança. Uma dessas alianças, e talvez uma das mais conhecidas, é a aliança que ele faz com o povo no Sinai. Êxodo 19 vai falar disso. Preste atenção o que acontece em Êxodo 19, versos 3 até o verso 6. Eu vou ler, eu quero que vocês acompanhem comigo. Moisés subiu para encontrar-se com Deus. A gente está falando aqui no momento em que Moisés vai subir ao Sinai para receber as tábuas das leis, tá bom? Os 10 mandamentos, não só os mandamentos, mas todos os mandamentos e todas as ordenanças do Senhor. E do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim você falará à casa de Jacó, a casa de Israel, aquele povo, daquele sangue judaico. Assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel:
vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. O que tinha acabado de acontecer aqui, caso você não se lembre? O povo estava escravo no Egito, que era o maior país do mundo, e o povo, guiado pelo Senhor, protegido pelo Senhor, deixa os egípcios para trás, atravessam o Mar Vermelho, os egípcios morrem, eles viram tudo aquilo, eles viram como a maior nação do mundo foi devastada por um povo escravo, não pelo povo, mas pelo Deus deles. Eles viram tudo isso. Ele falou, olha, vocês viram o que eu fiz com os egípcios, como eu peguei vocês e trouxe até aqui, até esse local, para perto de mim. Agora, pois, se vocês ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão o quê? Propriedade peculiar dentre todos os povos. Porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Vocês conseguiram ver tudo que a gente leu aqui em 1 Pedro, nesse texto aqui? A promessa que Deus faz nessa aliança com o povo de Deus, dizendo, se vocês ouvirem a minha voz e obedecerem os meus mandamentos, vocês serão meu povo, uma propriedade peculiar minha, raça eleita, raça de sacerdotes reais, uma nação santa, se vocês atentarem àquilo que eu digo e se vocês obedecerem os meus mandamentos. Havia uma condição aqui. E é interessante que o povo responde rapidamente. Está lá no verso 8, leia lá. Então todo o povo respondeu a uma só voz, tudo que o Senhor falou, nós faremos. Vamos obedecer cada regra, cada lei. É só passar que a gente vai obedecer, porque a gente vai obedecer tudo. E talvez a gente pense assim, não, mas eles falaram sem pensar, tadinhos, assim, foi uma coisa meio impensada. Se você seguir lá no capítulo 19, 20, 21, 22, você vai perceber que essa afirmação do povo, ela foi feita, eu segui ali uns 3 capítulos para frente, tem pelo menos 3 afirmações iguais. Tudo que o Senhor diz, nós faremos. Tudo que o Senhor diz, nós faremos. Tudo que o Senhor diz, nós faremos. A promessa era que aquele povo eleito seria um reino de sacerdotes e uma nação santa, mas ele tinha que obedecer essa condição. Eles conseguiram cumprir? Eles conseguiram obedecer alguma coisa? Queridos, Moisés sobe novamente ali, depois, no Êxodo 19, ele sobe novamente, ele fica 40 dias no alto do monte, onde ali ele está com Deus, e o povo não pode se achegar ali ao monte, o Monte Santo, porque ele está na presença de Deus, recebendo os mandamentos do Senhor. Nesses 40 dias que Moisés ficou ali, não precisou nem eles continuarem no mesmo ato, no mesmo momento em que Moisés estava diante do Senhor, ao mesmo tempo, naquela mesma situação, o que acontece? Eles fizeram um bezerro de ouro com metal fundido que eles trouxeram do Egito. Você for ver, está lá no Êxodo 32, 4. E disseram assim, são estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. Eles tinham acabado de prometer ao Senhor que eles iriam obedecer cada mandamento que Deus desse a eles. Antes mesmo deles terem ouvido os mandamentos, eles já estavam adorando um bezerro de ouro que eles fizeram com as próprias mãos deles. E não só isso, eles tinham visto toda aquela obra maravilhosa de Deus na tirada deles do Egito. Eles viram, eles estavam lá. A gente crê pela fé, eles viram. Mas o que eles fizeram? Foi esse bezerro de ouro que nos tirou da terra do Egito. Então a gente já percebe aqui, Israel desobedeceu. Israel não merecia nenhum daqueles títulos. Povo de propriedade peculiar do Senhor, nação santa, raça eleita, Israel havia descumprido aquilo que ele havia se proposto a cumprir. Eles tinham feito uma aliança, eles tinham feito um acordo, eles descumpriram o acordo. Esse é o significado aqui. E havia uma penalidade. Qual? Você não pode ser chamado de raça eleita.
você não pode ser chamado de nação santa. Fazia parte do pacto que eles, de maneira muito enfática, de maneira muito clara, falaram, eu quero fazer isso, deixa comigo porque eu dou conta, eu consigo fazer isso. E o Senhor, o Marco comentou agora há pouco, o Senhor, na oração dele, o Senhor poderia, com toda a justiça e com toda a tranquilidade, naquele momento, ter feito simplesmente o quê? Varrido eles do mapa. Ter mandado ali uma praga, devastar todos eles. O Senhor estaria sendo injusto ao fazer isso? De forma nenhuma, porque eles haviam se comprometido a obedecer e eles não fizeram. Então, o Senhor não seria injusto se ele tivesse feito isso. Mas ao invés de varrer aquele povo do mapa, aquela raça, e acabar com eles, uma raça pequena, de um lugar desconhecido, no meio de um deserto, a história deles ia ser varrida da história do mundo, ele fez algo diferente. E a gente sabe o que ele fez. E antes que a gente prossiga, irmãos, eu quero que você pare e pense agora aqui comigo, tá bom? Para ver como que muitas vezes nós somos legalistas. Nós somos legalistas. Nós que já conhecemos o Senhor somos legalistas. Quando eu leio isso, quando eu vejo os israelitas ali de maneira muito arrogante, petulante, se colocar diante de Deus e falou, tudo que o Senhor fizer, eu vou fazer também. Falo, que absurdo, onde já se viu? É claro que eles não iam conseguir, é claro que eles não tinham condições, como eles são arrogantes, como eles são... Mas vocês acham que se você estivesse lá, eu estivesse lá, eu faria algo muito diferente disso? Sabe, irmãos, assim, sendo bem sincero, bem sincero com vocês, quantas e quantas vezes, de maneira arrogante, nós olhamos para a nossa capacidade falando assim, manda que eu faço. Eu não faria igual eles, eu faria diferente. A gente faria exatamente a mesma coisa. A gente faria exatamente a mesma coisa. Então, antes de você achar que aquele povo era um povo de tolos, não se esqueça que, muito possivelmente, se você estivesse na situação deles, você faria exatamente a mesma coisa. Senhor, pode mandar que eu faço. Por que a gente faz isso até hoje? A gente confia muito na nossa carne, na nossa capacidade, na nossa condição, sem entender que a gente não tem condição nenhuma. O que a gente pode fazer, a gente faz por meio daquele que veio para nos salvar, do nosso mediador Jesus Cristo. O que separa aqueles judeus desobedientes de cada um de nós? Nós somos iguais, nós somos mesma matéria, mesmo barro, irmãos, mesmo barro. A gente não tem muita diferença. Mas o que nos une, efetivamente, é aquilo que aconteceu entre aquele povo que estava lá mais de 1000 anos antes de Cristo e nós. Estamos separados aí por quase 3.000 anos, mais de 3.000 anos. O que acontece nesse meio do caminho? Jesus Cristo veio ao mundo. Eles não conseguiram, nós não conseguimos também. Mas Deus, ele manda então Jesus Cristo, o Filho dele, vir à Terra e viver uma vida santa, e viver uma vida perfeita. Ele que era Deus e ele que era homem. Para que, de fato, tudo aquilo que aquele povo não pôde cumprir, eles não conseguiram cumprir nada. Eles não conseguiram passar do primeiro mandamento. Não terá outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento, eles já estavam lá com um bezerro de ouro. Eles não conseguiram. O que Jesus faz? Ele vem à terra e ele cumpre efetivamente toda a lei. E por que ele faz isso? Porque ele obedece de forma ativa, porque ele faz isso. Sabe o que a gente tem ali? Alguém que de fato pode usufruir das bênçãos e dessa aliança. Ser chamado de povo, de propriedade, só Jesus Cristo conseguiu cumprir a lei. Ele pode, então, avocar e receber essas bênçãos todas que Deus havia ofertado e oferecido para aquele que pudesse cumprir. E ao mesmo tempo que ele faz isso, pelo fato dele ter morrido na cruz, no lugar de todo aquele que creu, todo aquele que crê que ele é o Salvador, que ele é o Senhor, ele morre no lugar de todos os desobedientes, de todos os pecadores, de todos os infratores da lei, de todos aqueles que constroem seus bezerros de ouro no seu coração dia após dia. Ah, esse dinheiro aqui, a hora que eu conseguir, eu não vou ter mais dor de cabeça. Aquele trabalho ali, se eu conseguir, a minha vida vai virar uma alegria. O dia que eu conseguir casar, aí sim eu vou ser feliz. Esses são os nossos bezerros de ouro, que traz alegria para nós. E a gente vai criando. Nós merecemos morrer por causa desses bezerros de ouro. Nós merecemos morrer por causa da nossa idolatria. Nós merecemos o inferno por causa do nosso pecado. Mas como Jesus Cristo morreu na cruz, no lugar de todo aquele que crê, se você crê nele, você pode ser liberto da punição.
você crê em Jesus Cristo, você pode ser liberto da punição. Basta que você creia. E isso que é maravilhoso, irmãos. Porque se a gente simplesmente fosse liberto da punição, já seria maravilhoso demais. Porque ele morreu no meu lugar, então ele levou sobre si o castigo que era meu. Mas não foi só isso, como ele obedeceu perfeitamente, todas as bênçãos de filho que ele por direito tem para receber, me são imputadas também e eu posso receber a herança dele. Não é simplesmente alguém que era um bandido, que merecia ser morto por causa do seu pecado, que é tirado da forca. Não é só isso. Você é tirado da forca ao mesmo tempo que você é feito filho do rei. E você é adotado por ele, e você vai receber toda a herança dele. Então, em Jesus Cristo, nós podemos experimentar isso. É ele que nos une. É ele que une a igreja, que vem depois dele, nós, que cremos nele, que morreu por nós. E ele que une também com aqueles do passado, que não haviam conhecido a ele, mas criam no Messias que haveria de vir, e que pela fé nele também foram salvos. A pergunta que tem que ser feita para você é, você crê nisso ou não? Jesus Cristo morreu na cruz no seu lugar ou não? Ou você ainda acha que foram seus bezerros de ouro que te tiraram da terra do Egito? Que você está aqui porque você é mais inteligente que outras pessoas, porque você entendeu algo que outros não entenderam, que você merece uma posição maravilhosa e boa diante de Deus, porque você é uma pessoa que faz muitas coisas boas, você doa dinheiro, você ajuda os pobres, você vem à igreja, você faz isso, aquilo, outro. É isso? Você acha que é isso que vai te salvar? Queridos, a Bíblia é muito clara. A única coisa que pode nos salvar é perfeição. Quão distante a gente está disso? A gente já nasce em pecado. A pergunta é, você crê que Jesus Cristo morreu no seu lugar ou você acha que você vai fazer isso sozinho? Não se engane, se você acha que você pode fazer isso sozinho, que você merece alguma coisa, você vai para o inferno. Mas se você crê que Jesus Cristo morreu no seu lugar, você pode encontrar descanso. Descanso. Você pode descansar nele. Você pode aquietar nele. E você pode entender que por mais que você sofra muitas vezes, perseguições, lutas, dores, sofrimentos, você está nele. E agora você foi feito aquilo que Deus havia prometido lá no Êxodo 19. Você foi feito parte dessa raça eleita. Você é raça eleita. Você foi escolhido para ser filho de Deus. Hoje, para nós, e a gente aprende isso, em Cristo não há mais homem ou mulher, não há gentil e judeu. Todos nós que cremos nele somos uma única raça em Cristo. É isso que nos une. É por isso que quando a gente olha para histórias como essa, num país da Ásia que a gente nem sabe onde é, a gente se compadece. Porque são irmãos nossos. A gente usa muito essa palavra irmão. Irmão, 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 não está errado. Mas isso é verdade. Se você nasceu de novo e eu nasci de novo, nós somos irmãos de fato. E isso nos une como igreja. E por isso que a igreja é algo tão importante, porque em Cristo Jesus nós fomos feitos a raça eleita. Jesus Cristo, o Messias ungido, ele veio e ali por meio daqueles 3 ofícios dele de sacerdote, rei e profeta, que ele assume e faz de maneira perfeita e santa, nós podemos ser chamados um. É por isso que nós cremos, e se você for ver o credo apostólico, por exemplo, que é um credo que todos nós devemos conhecer, que é a base da nossa fé, a igreja vem falando e decorando e aprendendo o credo apostólico desde o século I. Você vai perceber algo lá que às vezes estranha um pouco para a gente, porque lá está escrito assim, creio na Santa Igreja Católica. E aí as pessoas falam, mas então seria a Igreja de Roma? Não, não é a Igreja de Roma. Nós cremos na Santa Igreja Católica. Sabe o que significa católico? Universal. E também não é a Igreja Universal, né? Mas é a Igreja Católica, a Igreja Universal, como a comunidade de todos os salvos, de todos os eleitos de Deus, não só hoje, horizontalmente, quando a gente olha, eu falo assim, eu tenho irmãos meus no Japão, no Afeganistão, no Paquistão, na Europa, em todos os lugares. E eu sou unidos a ele nessa Santa Igreja Católica, mas também no tempo.
Eu faço parte da mesma igreja dos irmãos que morreram no século XIX, XVIII, XVII e aqueles que ainda virão até que Cristo volte. Nós somos um mesmo corpo. Isso é maravilhoso de pensar. Por isso que quando a gente canta hinos antigos, ou quando a gente está celebrando a ceia, eu sempre gosto de pensar que a gente está fazendo algo que irmãos de 200, 300 anos atrás, ou como a ceia, 1000 anos atrás, eles estavam ali sentindo aquele mesmo sabor, aquele mesmo cheiro, como nós aqui, ansiando pela volta de Cristo. Nós somos o mesmo corpo, nós somos essa mesma raça. Aquilo que aquele povo não pôde fazer, Cristo fez por nós e hoje nós podemos ser chamados dessa raça eleita. Isso não é só uma história, isso é verdade, isso é real. Nós somos a raça eleita do nosso Senhor. Não porque nós temos méritos, nós não temos, mas por causa dos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele cumpre aquilo que lá em Êxodo nós não conseguimos, aquela aliança que foi descumprida, Cristo cumpre e nós podemos, por causa do mérito dele, receber a graça disso. E aí eu quero fazer uma aplicação para todos nós aqui, para a gente parar e pensar a respeito disso. Está claro para você que em Cristo nós fazemos parte dessa mesma raça? Nós somos um com Ele? Glória a Deus por isso. Mas você vai sair daqui a pouco, você vai passar o seu domingo, você vai trabalhar, você tem a sua semana, e é muito normal que em alguns momentos da nossa vida nós nos sintamos meio perdidos, deslocados, sozinhos, isolados, que nós não nos sintamos parte de fato de um corpo. Você já se sentiu sozinho? Perdido, isolado? Ninguém liga para você, ninguém gosta de você, você não tem amigo, você se sente só, parece que você é um estranho. Nós nos sentimos assim muitas vezes. Mas existe um fato aqui, nós fazemos parte de uma raça, nós temos um corpo, nós temos uma família, mas o fato é que muitas vezes nós nos sentimos sozinhos. Irmãos, você não está sozinho. Isso aqui é um fato. Isso aqui não é algo que eu estou simplesmente jogando, isso é um fato. Você não está sozinho, por mais que muitas vezes você se sinta sozinho, você não está sozinho. Essa verdade, queridos, é uma verdade para você se apegar, para você conhecer e para você sentir consolo e descanso. Eu não estou sozinho. Eu faço parte de uma raça, eu faço parte de um corpo, eu faço parte de uma família, eu faço parte de um edifício. Eu não estou sozinho, por mais que muitas vezes eu me sinta. Eu não estou. Eu tenho um corpo do qual eu faço parte. Eu tenho uma família do qual eu faço parte. Talvez tenha irmãos aqui que não tem mais ninguém na família, que são sós. Tenho pessoas assim, aqui que não tenham muitos amigos, mas você não está sozinho. Você faz parte dessa raça por causa de Cristo, não porque você é muito legal. Alguns são legais, outros não são tantos, mas é por causa de Cristo que nós fazemos parte dessa raça. Mas eu quero pensar um pouquinho mais além. E aqui eu quero um cuidado de vocês e meu também. Nós temos motivo para consolo, certo? Nós temos motivos para alegria, glória a Deus por isso. Mas tem um detalhe. Muitas vezes, irmãos, esse deslocamento que a gente sente, essa dificuldade que a gente tem, que a gente está ali no mundo, o mundo não aceita muita gente, e a gente fica chateado porque a gente queria estar ali, e aí você vem aqui na igreja, e também aqui junto com os seus irmãos da igreja, você também não se sente à vontade. Muitas vezes, essa nossa dificuldade em nos adaptar a qualquer situação e nos sentirmos isolados, decorre de um pensamento nosso, que muitas vezes está entre dois senhores. Eu queria muito estar lá, queria muito jogar bola com aqueles caras, eu queria fazer aquilo que eles fazem, eu queria estar naquele contexto, eu queria ter as roupas que aquelas meninas têm, eu queria poder usar aquele tipo de decote, eu não, né? As meninas eu estou falando, né? Eu queria fazer aquilo, eu tenho tanta vontade, eu queria ir num rodízio e comer à vontade um dia, se eu tivesse magrinho eu ia fazer isso. Você consegue perceber que muitas dessas coisas que enchem o nosso coração de desejo, você nunca vai poder fazer. Não fazem parte da sua vida como cristão. Se você faz parte dessa raça eleita, então tem coisas que são pecado. Existem lugares que são inadequados. Existem situações que não convêm. Existem coisas que não são para nós. Ambientes que para nós eles não são para nós. Existem desejos, irmãos, que são desejos que nós temos que cuidar muito com eles. Porque é muito difícil você ter de fato esse tipo de desejo e não ser pecado. Por exemplo, eu quero ficar rico.
É muito difícil alguém ter um desejo sincero de ficar rico e isso não ser um desejo pecaminoso. Não, é o que eu quero ganhar muito dinheiro, eu preciso de R$ 2.000 para viver, 2.000, só isso que eu preciso. Então, se eu ganhar um dia R$ 1 milhão, eu vou doar 998 mil para instituições de caridade. Se essa é a sua vontade, glória a Deus que você fique muito rico, porque você não vai usufruir disso, você não vai viver disso. Mas essa é a realidade? Você consegue perceber? A gente está aqui, às vezes, muito preocupado em ficar rico, em ficar poderoso, em desejar coisas que o mundo deseja, mas que não são para nós. E aí, às vezes, você está isolado, você se sente meio inadequado em todo lugar que você vai, porque, de fato, você está lá e você sabe que aquilo ali não é bom para você, e você não se sente totalmente à vontade, e você está com um pouco a cabeça aqui, e você fica com o freio de mão puxado lá naquele ambiente do mundo. Aí você pega e vem aqui para a igreja. Aí você está com os irmãos aqui. E aí os irmãos aqui estão falando de servir, de fazer, de doar. E você fala, mas não era isso que eu queria ficar rico antes. E aí você fica com o freio de mão puxado aqui. E você está querendo viver com um pé em cada canoa. Você nunca vai se deixar de se sentir isolado. Você sempre vai se sentir um senso de inadequação. Porque, de fato, você está cambaleando entre dois senhores. Então, por mais que em Cristo você, de fato, seja uma raça eleita, você nunca vai poder usufruir dos benefícios de ser parte dessa raça eleita se a tua cabeça está um pouco lá, um pouco cá, um pouco lá, um pouco cá. Eu queria estar com eles, mas eu não... Você não vai. Você vai precisar entender, para nós, que o mundo, irmãos, entenda isso. O mundo é um campo de batalha. O mundo não é um lugar de prazeres, o mundo é um campo de batalha. E não adianta você querer fugir do mundo. Não adianta você querer sair do mundo. Eu vou mudar para uma fazenda só com irmãos bem crentes e eu não vou conviver com ninguém de fora e a minha vida vai ser perfeita. Que não vai ser porque você vai encher a fazenda de pecadores, né? E daí vai dar problema muito rápido. E outra, que você vai estar em desobediência. Porque Deus não mandou a gente fugir do mundo. Deus disse que era para a gente ficar no mundo, continuar no mundo, nesse campo de batalha, para que a gente fosse sal e luz aqui. Esse é o meu chamado, ser sal e luz no mundo. E não fugir do mundo, ser sal e luz. Ser sal e luz não é fácil, mas eu entendo o mundo como um lugar perigoso. Se eu estivesse lutando lá, eu gosto muito de filme de guerra, Segunda Guerra Mundial, eu estivesse ali lutando no dia D, invadindo a Normandia, ali naquele momento crucial, onde todas as tropas estavam tentando entrar na França e todos os alemães ali atirando, e eu entrasse ali como se aquilo ali fosse um piquenique, eu não ia durar muito tempo. Porque ali é ambiente de batalha. Vocês estão no ambiente de batalha. Nós estamos no ambiente de batalha. Não brinque em relação a isso. Não é para sair do ambiente de batalha, é para ficar até o dia que o Senhor nos chamar. Mas não brinque, não ache que aqui é uma brincadeira. Porque você vai ser devorado, você vai ser... É lógico, vou perder minha salvação? Não, você não vai perder salvação. Só que você vai se machucar. Você vai machucar você vai machucar sua família, sua esposa, seus filhos. E muitas vezes esses machucados demoram para cicatrizar e eles doem. E alguns deles você vai sentir a dor até o fim da sua vida. O pecado faz isso conosco. Ele não vai tirar você de Cristo. Não vai. Mas ele vai, se você é de Cristo, mas ele tem consequências e a gente sofre as consequências. Tá bom? E o segundo ponto que eu queria trazer hoje para vocês, a segunda palavra, o segundo trecho, é esse. Nós somos raça eleita e nós somos também sacerdócio real. Sacerdócio real. Lembra que a promessa lá no Êxodo 19 dizia o quê? Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Um reino de sacerdotes. Isaías vai dizer o que para nós? Lá em Isaías 61, confirmando isso. Mas vós sereis chamados de sacerdotes do Senhor e vós chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Para nós, que temos ouvido muito a palavra sacerdote de maneira inadequada, a vida toda, sacerdote, quem que é sacerdote? Sacerdote é quem vai ali e fala, ele é sacerdote, seu sacerdote. A gente não tem muita noção do que significa a palavra sacerdote. Mas para um judeu, como aqui, quando ele ouve aqui em Isaías, quando ele pensa que vós sereis chamados sacerdotes, isso era algo meio absurdo. Meio não, totalmente absurdo. Porque para você ser sacerdote no contexto judaico, não bastava você querer. Eu tenho um chamado para ser sacerdote. Você tem? Tenho.
Você é filho de quem? De que tribo? Ah, eu sou da tribo de Benjamim. Então, meu amigo, você pode ser o mais top de todos os pregadores. Você não vai ser sacerdote coisa nenhuma, porque para ser sacerdote você tem que ser da tribo de Levi. Isso era uma regra, isso não era uma opção. Isso era muito certo. Então, para um judeu ouvir todos nós seríamos sacerdotes, isso era muito estranho. Sacerdotes reais, que são sacerdotes e reis, mais ainda. Na época de Êxodo não havia rei ainda, mas quando o rei veio, o rei oficial, o rei ali depois a partir de Davi, ele tinha que ser de qual tribo? De Judá. Ele tinha que ser da tribo de Judá. Então não era qualquer pessoa. E ser sacerdote e rei, mais absurdo ainda. Porque no Antigo Testamento, o Senhor não permitia que pessoas acumulassem ofícios. Você não podia ser sacerdote, tanto que eram de pessoas de tribos diferentes. Então, hoje a gente lê sacerdócio real, tal, parece, a gente está acostumado com essa palavra, mas isso não era comum. Isso era algo absolutamente fora do padrão. Hoje a gente é chamado de sacerdotes reais, né? E dê uma olhada, por exemplo, o que Apocalipse vai dizer. Apocalipse, abra lá em Apocalipse capítulo 1. Essa expressão que estava lá no Êxodo, quando o povo está saindo do Egito e é dita para aquele povo, João, quando ele recebe do Espírito Santo aquela visão, que vai culminar aqui no livro de Apocalipse, ele vai dizer o quê? Apocalipse 1, versos 5 e 6, a parte final do verso 5 e 6. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Se você for um pouquinho mais para frente, verso 9 e 10. E eles entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem, não é mais uma raça só, judeu, mas como a gente já viu, os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Por que eu estou falando isso? Isso aqui é uma verdade teológica. Nós somos sacerdotes reais. Nós somos sacerdotes e reis, constituídos pelo próprio Deus. Não somos nós presbíteros, pregadores, pastores. Nós, todos que dizem crer no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, somos sacerdotes. Isso é a palavra que diz. Só para que a gente entenda as implicações práticas disso, irmãos, é muito interessante que até a Idade Média, né, ali na Idade Medieval, na Igreja Medieval, né, a Igreja Romana, que era a única que havia ali, já havia algumas reclamações e pessoas se levantando, mostrando os equívocos, os erros, os pecados, e aquelas pessoas sendo punidas, mas naquele contexto, o padrão era qual? Somente aquelas pessoas que eram autorizadas pela igreja, pelos líderes da igreja, elas tinham direito, e elas tinham, somente elas, esse privilégio de ensinar a palavra, de ler a palavra, de interpretar a palavra. Somente eles. Uma pessoa normal não poderia fazer isso. E somente essas pessoas tinham, então, essa autoridade e ninguém mais poderia fazê-lo. Tanto que uma das grandes questões que foi levantada ali na Reforma, né, no século XVI, por meio de Lutero, foi qual? O sacerdócio de todos os crentes. Ele leu a Bíblia, ele conheceu a Bíblia, ele começa a ver, vocês viram todos esses textos que a gente falou de Êxodo, Isaías, Apocalipse, a gente viu 1 Pedro de maneira muito especial. Todos nós somos sacerdotes. Porque os romanos diziam o quê? Sacerdote é só aquelas pessoas ordenadas por eles. Os padres, os bispos, o papa, somente eles podiam fazer isso. Lutero, ele foi ter acesso à Bíblia por um motivo muito simples. Ele era um monge, ele fazia parte desse sacerdócio. Por isso que ele tinha acesso. Mas a grande parte da população não tinha acesso nenhum. Não tinha acesso porque não podia ler, em primeiro lugar. Não tinha acesso porque ninguém tinha Bíblia, as igrejas não tinham Bíblias, as pessoas não liam a Bíblia. A maior parte do próprio clero era analfabeta. Lutero foi uma exceção, ele teve essa oportunidade. Então, quando Lutero vem e ele recebe esse chamado de Deus para pregar a respeito disso,
ele vai dizer o quê? Biblicamente isso está errado. As pessoas precisam conhecer a Bíblia, elas precisam ler a Bíblia, elas precisam ter acesso à palavra. A Bíblia, irmãos, era escrito naquele contexto numa língua morta, em latim. A missa era falada em latim, era rezada em latim, isso até 1960 e pouco, a década de 60. Por quê? Porque vocês não precisam entender, vocês só precisam sentir, está aqui, deixa que a gente pensa por vocês. A reforma ela vai trazer uma grande revolução. As pessoas precisam aprender a ler e escrever. Por isso que os países, muitos dos países que foram adeptos da reforma cresceram e se desenvolveram de maneira tão plena logo em seguida. As pessoas começaram a aprender a ler e escrever porque elas tinham que ler a Bíblia. A Bíblia começou a ser traduzida para as línguas maternas, então para o alemão, para o inglês, para o espanhol, para que as pessoas pudessem ler em casa, ver, como a gente escreve aqui, como os bereanos, se aquilo que aquelas pessoas estão dizendo está certo ou está errado. Isso veio e traz uma grande revolução. E eu acho tão interessante que o inimigo, Satanás, ele tem muitos defeitos, mas ele não é burro. Ele tem estratégias. E ele tem estratégias. E a estratégia naquela época era perseguir a Bíblia. As pessoas não tinham acesso à Bíblia, ninguém podia ler a Bíblia. Se você tentasse... Irmãos, vários irmãos morreram pelo simples fato de pegarem a Bíblia ali em latim, do grego ou do hebraico, e começarem a traduzir para o inglês, começar a traduzir para a língua deles. Eles morriam, eles iam para a fogueira por isso. E ele começou a atacar muito isso naquele momento, mas ele não conseguiu. Ele não conseguiu. O Senhor, ele usa meios maravilhosos. O que surge naquela época? Quem gosta de história aqui vai saber. Surge Gutenberg com a invenção da prensa. A imprensa surge, e aí não teve como segurar, e aquilo começa a crescer, e todo mundo começa a ler, e eles começam a matar, mas não teve jeito. A Bíblia começa a ser produzida, as pessoas começam a ler, e todo mundo tem acesso. A maior parte das pessoas tem acesso. Só que hoje ele mudou a estratégia. Antes as pessoas morriam para ter uma Bíblia. Hoje, quem aqui não pode ter uma Bíblia em casa? Quem aqui tem mais de uma Bíblia em casa? Eu tenho um monte de Bíblias em casa, sem contar ainda o celular, certo? A estratégia é outra hoje. Você não tem problema nenhum em ter uma Bíblia, só que você não vai ler ela, porque você tem muitas outras coisas para fazer. Você pode brincar, você pode jogar. Não estou falando que lazer é errado, tá, irmãos? Só que tem o seu momento. O lazer tem o seu momento, o descanso tem o seu momento, o tempo com a família tem o seu movimento, tudo tem o seu momento. Mas a gente tem tanta coisa para fazer que não vou ler. Eu não vou ler também porque é muito difícil, é muito complicado, só os gênios conseguem ler a Bíblia. A pessoa sabe fazer tudo. A pessoa ela é um PhD na área dela, mas a Bíblia não, isso eu não consigo, é muito difícil. E a gente vai enchendo desculpas e mais desculpas e mais desculpas e mais desculpas para a nossa Bíblia ficar ali no canto, ganhando poeira, a gente não lê. A estratégia outra do inimigo é outra. Ele vai te dando brinquedos e você larga a Bíblia. É uma estratégia diferente daquela que ela fazia, que ele fazia naquela época. Olha essa frase aqui, só para a gente lembrar um pouquinho da parte histórica. Lutero rompeu decisivamente com a divisão tradicional da igreja em duas classes, clero e laicato. O clero, os sacerdotes, e o laico, aquela pessoa comum. Todo cristão é um sacerdote. Em virtude do seu batismo, aqui da sua salvação, entenda nesses termos, O batismo faz parte desse processo de forma ordinária. Esse sacerdócio deriva diretamente de Cristo. Somos sacerdotes como ele é sacerdote, filhos como ele é filho e reis como ele é rei. Entenda o seguinte, existem ofícios distintos dentro do exercício da vida de igreja. Ninguém está falando que não exista. A Bíblia nos ensina que existem homens que são levantados para serem presbíteros, por exemplo. Alguns vão ter o dom da palavra e vão pregar. Outros não. Outros são chamados para diáconos. Então, o fato de existirem ofícios não anula o fato de que todos nós que cremos no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo somos sacerdotes. Sabe o que isso significa? Então, assim, não é o presbítero que é sacerdote. Não é aqueles que estão à frente que são sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes. Vocês são sacerdotes. Eu também sou, porque eu creio em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. A função de presbítero, ela me dá algumas responsabilidades, privilégios também, mas responsabilidades a mais. Mas eu sou sacerdote tanto quanto você é. E, queridos, eu vou dizer uma coisa muito triste. Isso está tão impregnado na nossa mente, essa ideia dessa divisão de clero e laico, do povo ali que é o líder, o pastor, o padre,
e nós aqui que somos meros ouvintes, pessoas morreram por causa disso lá no século XV, XVI e em seguida. Morreram. E hoje a gente vive como daquele jeito ainda. Existem irmãos aqui que não querem orar, que não querem ler a Bíblia. Não, deixa que o pastor faz isso para mim. Deixa que alguém venha aqui e ora. Ora para mim você, porque como se eu não pudesse orar, como se eu não tivesse acesso ao Senhor. Não, deixa que alguém me explica, porque eu não quero. Maridos que deixam as suas mulheres sem cuidado pastoral, porque não, deixa que o pastor ensina. Filhos que não são educados em casa. Irmãos, a gente tem problemas sérios nas salinhas, porque os filhos da maior parte dos irmãos da igreja não sabem nada. Não aprendem em casa. O que será que a gente está pensando? Você é um sacerdote de Deus, eu sou um sacerdote de Deus, é nossa responsabilidade. Ah, mas você é presbítero. Não faz diferença nenhuma. Você não entendeu isso? Nós todos somos sacerdotes de Deus. Todos nós. Jesus Cristo morreu para que você fosse feito sacerdote. O que você está fazendo com isso? O que eu estou fazendo com isso? Eu estou ainda sentado em berço esplêndido, esperando ser servido? Irmãos, nós vamos prestar conta disso. Esse chamado para ser um sacerdote não foi dado para nós de presente sem que um preço altíssimo fosse pago. O sangue de Cristo foi derramado para que você, homem, e você, mulher, fosse chamado sacerdote do Deus Altíssimo. Então nós temos que assumir essa responsabilidade, não ficar jogando e jogando para os outros. Então assim, sendo bem prático aqui, e aplicando de uma maneira bem prática, quando eu digo que muito sangue, suor e lágrima foi derramado para que a gente pudesse ter uma Bíblia em casa, eu não estou usando um chavão apenas. Isso é verdade. Muita gente morreu para que você pudesse ter uma Bíblia na sua casa, para que você tivesse uma Bíblia na sua língua e você pudesse ler ela. E o que você faz com isso? Você tem lido? Você tem aprendido? Você tem aplicado? Você tem buscado? Como eu orei no começo, irmãos, eu não quero que ninguém faça isso porque ficou com medo de mim, ou do Marco, ou da igreja, ou porque para prestar conta para... Não é por isso, mas porque diante de Deus você tem uma responsabilidade diante do Senhor, irmãos. Se essa não é a sua situação, coloque-se imediatamente diante do Senhor e clame a Ele, Senhor, me perdoa, porque eu tenho uma Bíblia na minha casa que eu não leio há meses. E quando eu leio como se fosse uma revista. E quando eu leio um verso de maneira totalmente inadequada. Quando que eu vou lá para o meu trabalho, lá eu sou organizadinho, lá eu tenho estrutura, lá eu tenho agenda, mas aqui tanto faz. Arrependa-se e clame ao Senhor para que Ele coloque no teu coração um desejo real e sincero e faça aquilo que você tem que fazer. Você é responsável pela sua esposa, você é responsável pelos seus filhos, aqui eu falo para os homens. Você vai prestar conta diante de Deus por isso. Não passe a sua responsabilidade por os outros. Eu tenho comentado isso no Casamento Saudável. É muito interessante que muitos irmãos, em algum momento da vida, precisaram, às vezes, de alguma ajuda financeira. Muitos. E aí, para um homem especialmente, é muito difícil você reconhecer isso e pedir ajuda. E chegar para a igreja ou chegar para o irmão e falar, irmão, eu estou sem dinheiro, eu não consigo pagar as contas do mês, você poderia me emprestar um pouco? Porque eu não estou conseguindo prover a minha casa hoje. E aí, para nós, isso é algo muito difícil para nós, mexe muito com o nosso orgulho, a gente tem muita luta e é uma grande humilhação para nós não ser o provedor financeiro da nossa casa, certo? Mas você também é chamado para ser provedor espiritual da tua casa. E aí você não tem problema nenhum de chegar e falar assim, ô pastor, educa aí meus filhos, ou professor da salinha, ensina a Bíblia aí porque eu não tenho condições de prover, mas aqui nesse caso eu não tenho vergonha nenhuma, e eu não vou atrás. Por favor, faça por mim e eu vou ficar devendo aí para vocês o resto da vida. Vocês entendem como isso é sério? Como a gente brinca muitas vezes com isso? A gente acabou de ver uma situação de irmãos que morrem por isso. Na nossa época, não é o século XVI, na nossa época, e a gente simplesmente despreza. Então, que a gente se sinta exortado por isso. A gente tem um privilégio muito grande de ter a palavra de Deus em casa, mas isso também nos traz uma responsabilidade muito grande. Então, assim, uma outra coisa, uma outra aplicação que eu quero trazer para vocês. Lembre-se que todos nós somos sacerdotes, certo? Os pastores são sacerdotes? São igual a vocês. Não existe isso de separação entre crente normal e crente anormal, né? Todo mundo é crente, todo mundo é sacerdote igual.
Esse pensamento dualista de que o pastor é diferenciado, de que o presbítero é diferenciado, é uma mentira que a gente acredita. Isso gera muitas consequências ruins para as nossas vidas, tanto para um quanto para o outro. Existem pastores, por exemplo, que acreditam nisso e se tornam dominadores de rebanho, porque eu sou um ser diferenciado, eu mando em você, eu faço o que eu quero, e se tornam ditadores de igreja. Geralmente esses evitam que a sua igreja leia a Bíblia, porque se eles lerem, eles vão ver que ele está errado. Então esse é um cuidado que todo pastor, todo pregador tem que cuidar para que isso não aconteça, para que ele se lembre sempre que ele é igual a todos os outros, nesses termos de ser um sacerdote. Mas o contrário também, irmãos. Muitos irmãos agem e lidam como se os pastores e presbíteros fossem pessoas superiores, diferentes, e começam a tratar esses irmãos, e eu me incluo aqui, como se fossem seres de outro mundo. É triste falar isso, mas possivelmente os irmãos que são mais objeto da maledicência da igreja, de qualquer igreja, não estou falando da CCL, estou falando de todas as igrejas, das igrejas que eu fiz parte e de que eu já fui membro, são os pastores e a família deles, os filhos. Quem que são os filhos mais olhados da igreja? Os filhos do pastor. Quem que são as esposas mais observadas? Quem que são os assuntos, os tópicos de conversa mais comuns nas mesas depois de cultos? A família. O Marco está rindo lá. Marco, não estou falando disso, eu estou falando geral, tá, irmão? Sabe por que a gente faz isso? E eu já fiz isso. Sabe por que a gente faz isso? Porque a gente ainda tem essa ideia de que, não, eu posso cobrar dele, porque ele é diferenciado. Eu não, eu posso viver desse jeito. Você é um sacerdote tanto quanto eu. A sua responsabilidade diante de Deus é igual à minha. Como presbítero, tem uma função que eu estou exercendo hoje e amanhã eu posso não estar mais. Mas diante de Deus, eu sou um sacerdote como vocês. A gente precisa entender isso. Isso vai trazer um ambiente de vida de igreja muito mais maduro, muito mais calmo, muito mais leve, porque você vai carregar os seus pesos. Você vai buscar a ajuda dos seus irmãos que estão do teu lado e não ficar jogando peso para os outros como se a responsabilidade fosse dele de resolver o seu problema. A responsabilidade é sua, diante de Deus. Você tem Cristo com você. Irmãos, eu não estou falando que você não deva procurar ajuda, mas sempre entenda da sua responsabilidade como crente, como sacerdote. Você é um sacerdote. Você é um sacerdote se você crê que Jesus Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador. Amém? Então hoje nós ficamos aqui. Semana que vem, o Senhor permitindo, a gente vai prosseguir então na nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E a gente vai ver também o verso 10 e qual é a finalidade desse chamado para as nossas vidas. Tá bom? Aí semana que vem, espero que todos possam estar ouvindo, estejam aqui presentes, né? Para que a gente possa ouvir. Irmãos, levar a sério essa nossa... Marco falou agora há pouco, o culto, irmãos, é algo muito sério. Porque essa realidade de sacerdócio, em que pese que ela tem implicações lá na minha casa, quando eu leio a minha Bíblia, faço a minha oração, leio um livro, tiro dúvidas, pesquiso na internet, faço o que eu tenho que fazer, mas todo o foco é para estar aqui cultuando em união com os irmãos. O culto da igreja é o ápice disso. Quem não faz isso, eu sou sacerdote, por isso que eu virei desigrejado, eu posso resolver tudo da minha casa. Você está em desobediência com a Bíblia. A palavra de Deus não fala isso, a palavra de Deus é contra isso. Você foi chamado para ser um sacerdote para sermos o quê? Um reino de sacerdotes. Para que nós cultuemos juntos. Isso te dá responsabilidade, ok, na sua vida, mas é para estar aqui. É para nós estarmos aqui. E que nós possamos pensar no porquê que a gente não experimenta isso tantas e tantas vezes.